Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Toque Agro ANEFAC. Eu sou o Roberto Rodrigues, diretor de agro dessa entidade. A ANEFAC, como sendo uma instituição, como bem dito aí por você, nessa questão de preparação, os eventos, conforme está sendo dito também, que a ANEFAC já está promovendo, né, na parte agro, e a questão da certificação, porque esses profissionais que estão dentro do setor, assim, hoje especializados, mas que vão aplicar esses conteúdos aí dentro dessas organizações agroindustriais e assim por diante. Qual a sua visão sobre isso e dentro da ANEFAC e o que se tem planejado no que diz respeito a essas certificações? Bom, existem planos, né, ideias e caminharmos logo após aí um início, caminharmos na possibilidade de termos programas educacionais que efetivamente certifiquem pessoas, profissionais, nessa visão sistêmica de administração, finanças e accountability dentro do complexo do agribusiness. É, então, praticamente uma adaptação do sistema financeiro, contábil, administrativo para o sistema do agronegócio, onde é muito importante e fundamental um pensamento de cadeia produtiva. Se você for um profissional que vai estar trabalhando num supermercado, você precisa ter consciência, sim, dos resultados ao longo de toda a cadeia produtiva que te antecede. Eu preciso saber aspectos de desenvolvimento de sementes e de genética? Precisa sim. Eu preciso saber com relação à eficácia na aplicação daquela genética, daquele produto que vai ser plantado, produzido e vai vir no meu sistema aqui? Precisa sim. Eu preciso ter consciência deste programa a nível do setor agroindustrial, pensando num fair trade, pensando num efetivo movimento conjunto de crescimento parceiro e não de destruição dentro da cadeia produtiva. Então, esteja você numa companhia do antes da porteira, esteja você numa fazenda, numa usina, esteja você no supermercado, numa agroindústria, num restaurante aqui no consumidor, você precisa ter uma visão sistêmica de administração, finanças e accountability ao longo de todo este processo. Por quê? Poderá tomar decisões inovadoras tendo esta esta visão de gestão na sua mão e os impactos que essas inovações, por exemplo, tecnológicas, causam nos resultados econômicos financeiros da sua empresa, mesmo não estando ela mexendo com aquilo como seu core business, mas aquilo vai interferir nas suas decisões, no seu core business, e também decisões de com quem você se alia, com quem que você estabelece parceria mais próximas, cadeia produtiva. Ou seja, formarmos esses executivos para uma visão sistêmica de cadeia produtiva dentro do complexo do agribusiness. Roberto, vamos ver, vamos procurar chegar lá e, quem sabe, aí, Sim. termos aí uma universidade certificadora de profissionais neste campo, preparados para esta visão sistêmica de trabalho na administração, na gestão. Muito bom. Eu acho que demanda não falta. É realmente discutir e colocar isso em prática, né? E a ANEFAC é um meio realmente que pode corroborar bastante. Inclusive, dentro disso, você chegou a comentar no início, falando sobre a questão de pesquisas e tal, falou da Embrapa, né? E iniciou falando alguma coisa a respeito. A ANEFAC, no contexto de pesquisas voltadas às questões financeiras ou até contábeis, ou enfim, para corroborar o setor agro, o que você enxerga, né, de possibilidades aí dentro desse universo de potencialidade de pesquisas com a participação da ANEFAC aí, para o meio agronegócio? Bom, são Setor. várias, múltiplas, né? Agora, tem algumas que considero estratégicas, estrategicamente falando, muito importantes. Por exemplo, nós temos o Senargem, é o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que é um trabalho simplesmente espetacular que o Brasil tem, que a Embrapa mantém. É o terceiro, se não me engano, ou quarto maior banco genético do planeta Terra. E, do ponto de vista de segurança planetária, tropical.
ele é o único banco tropical no planeta Terra. Portanto, uma coisa fundamental, uma coisa que tem impactos gigantescos nas empresas. A curto prazo, talvez você não sinta isso, mas a médio e longo, sem dúvida que sim. E eu sinto, por exemplo, que Senergy precisaria de muito mais suporte, muito mais recursos. E, nesse sentido, por que não um estudo, um trabalho onde o aspecto financeiro envolvendo um Senergy seria viabilizado com uma avaliação de payback, eu diria assim, ou uma avaliação de resultados trazidos a valor presente, que vocês gostam muito desses Sim, termos, num vínculo com um Senergy. É um exemplo. sim, É um exemplo. Quando olhamos lados mais assim, até sob o ponto de vista ainda de carências sociológicas brasileiras, nós temos 4 milhões de pequenos agricultores, expressão que o Alisson Paulinelli usou outro dia, para não dizer que a expressão é minha, ele usou, temos 4 milhões de pequenos agricultores com terra e famintos. Então, por exemplo, como que nós poderíamos, a NEFAC, atuarmos de uma maneira muito mais efetiva no desenvolvimento de cooperativismo para esse universo gigantesco que, se não for incorporado na ciência, na tecnologia, no mercado, eles se transformam em aumento de pobreza, aumento de miséria, aumento de desigualdade. Porque em torno de cada desses 4 milhões tem ali uma família. E tem ali potenciais agregações de valor se ele se transformar num originador integrado ao sistema de agronegócio. Então, isso tudo exigiria trabalhos onde o mundo financeiro, administrativo e da contabilidade poderiam se aproximar muito mais. Este ângulo de comunidades e pequenos produtores, assentamentos que só vão dar certo se houver um sistema financeiro junto, houver um sistema de integração em cadeia produtiva, caso contrário, é ilusão, é utopia. Então, neste ângulo também da pobreza e da miséria, eu creio que há aí uma oportunidade de uma colaboração da ANEFAC para este ângulo da miséria, da pobreza, da desnutrição. E nas grandes companhias, nas cadeias produtivas já existentes, aprimoramento, aperfeiçoamento, como, por exemplo, uma Copercito está agora lá envolvida no aperfeiçoamento de todas as suas relações com os seus cooperados. Então, acho que a NEFAC poderia ser vista como um elo importante junto às fundações, junto às cooperativas, junto aos sindicatos rurais, né? No país, sim, junto à CNA, junto às confederações de agricultura e pecuária de cada estado. E também temos muitas universidades e escolas, Roberto, pelo país afora, muitas, né? Onde eu sinto uma carência pedagógica, uma carência de professores, né? Então, aí talvez esteja também um outro campo de contribuição muito grande nessa visão da administração, da gestão, em que a NEFAC poderia ser um braço, um elo formador de professores nessas faculdades e universidades que a gente hoje, em cada cidade que vai do país, aí, no sentido de cidades envolvidas com o sistema do agronegócio, você tem uma, duas, três ali faculdades, universidades, muitas delas também agora com serviços online, né, de sim. ensinos à distância, e olha, com certeza, carentes disso, e se nós formos olhar aqui já uma perspectiva de um sonho maior, por que não uma ANEFAC entrosada com outras entidades como essa, a nível do cinturão tropical do planeta Terra, onde existe a grande miséria e pobreza e onde precisa muito de desenvolvimento. Eu dou aula para alunos do mundo inteiro, agora aqui no Brasil, na FECAP, né? Nesse instante lá no Brasil, aqui no Brasil, tem 30 alunos de diversos países, indianos, africanos, e quando a gente vai para os países assim, com maior dificuldade,
você vê a carência gigantesca que existe de desenvolvimento de gestão em países como a África, por exemplo, onde isso é predominante. E esses alunos pedem muito isso, né? Como é que eu continuo as coisas por lá depois? Eu acho que temos aí numa entidade, numa associação longeva como é a NEFAC, eu queria parabenizá-los por esse olhar voltado aí ao mundo do agronegócio, parabenizá-los por isso e dizer que, no mínimo, meia dúzia de programas aí a curto prazo são muito pertinentes e necessários. Acho que alguns deles aqui a gente já tangenciou. Sim, sim. Bom, muito bom, muito obrigado aí pela sua fala, Tejon. Até para a gente finalizar e só fazer um comentário, eu estive lá na FECAP, nesse evento que você participou lá e esteve à frente com a participação de alunos de diversos países, enfim, com a professora Roseli lá, com a Nádia, que faz parte com a gente aí também na Anefac Agro, e o professor Vanderlei lá, que é o vice-reitor, né? Muito legal o projeto, parabéns com a Audência, né? E Isso. Brasil e tal. Achei muito legal, parabéns mesmo. Bom, para a gente finalizar aqui, então, Tejon, acaba que você já falou disso, mas o questionamento seria qual o seu papel aí para ajudar à frente da questão da ANEFAC nesse ecossistema de possibilidades, né? Juntando os profissionais com o agro, qual seria aí, dentro desse contexto, a sua grande contribuição? Claro que essa pergunta fica até óbvia, né? Porque você acabou comentando, mas se quiser falar para a gente finalizar, eu já faço aqui meus agradecimentos pela sua nobre participação conosco. Bom, eu sou uma pessoa que tive uma sorte muito grande de conviver com pessoas brilhantes que me permitiram ter uma visão. O próprio Ney, agora recebendo um prêmio, Sim, Ney Bittencourt de Araújo, da BAG, no dia 7 de trabalho. agosto, fico muito honrado com isso. Mas o Ney, que foi um pioneiro, me permitindo estudar em Harvard, me permitindo viajar pelo mundo, conhecer essa visão sistêmica e as experiências vividas. Então, acho que a minha contribuição é uma contribuição de alguém que tem uma consciência muito grande da visão de cadeias produtivas e, de repente, aqui, com o meu expertise mais na área de marketing, né, a gente Sim. possa aumentar a voz de vocês, financistas, pessoal de finanças, contabilidade e administração. Eu acho que é uma dupla que vai fazer muito bem. Eu não sou um expert naquilo que vocês dominam, sem dúvida alguma, mas tenho uma consciência muito grande, porque quando me meteram a ser CEO de alguns lugares, eu dizia assim para os acionistas: olha, eu vou, mas eu quero do meu lado, todo dia, um cara muito bom de contabilidade, porque eu quero que ele me mostre os segredos que tem dos números que não aparecem. E assim foi. Eu te digo que eu fui Que bem legal. sucedido com essa experiência. Então, acho que formamos aí um time de trabalho, e eu estou muito feliz de estar ao lado de vocês. Que ótimo. Então, João, bom, muito obrigado, assim, de coração, pela sua participação nesse episódio conosco, nessa gravação aqui no Agro Anefac, né? Muito importante, ótimas contribuições aí para o setor financeiro, para o agronegócio, para o setor de contabilidade. Então, fico muito grato a você por essa participação. Obrigado, Roberto. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Tejon. Já aproveito para agradecer a todos os ouvintes aí, os que estão participando e nos ouvindo, essa importante mensagem. Convido a todos a conferir a Agenda Agro no site anefac.org e participar também conosco. E por hoje, esse bate-papo Agro Anefac fica por aqui. Obrigado pela audiência e até um próximo episódio, uma próxima oportunidade a todos.